Quem é Jesus para você? Sabe, Mateus capítulo 16, no versículo 13 em diante, diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias e alguns dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, que dizeis quem eu sou? E Pedro, como sempre, o primeiro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, Jesus então voltando para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi o sangue, a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi as pessoas que revelaram para Pedro quem era Jesus, mas o próprio Deus. O Espírito Santo revelou quem era Jesus. E a pergunta que eu faço nessa manhã para você, meu amigo: quem é Jesus para você? Eu vou lhe responder o que é Jesus para mim. Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me salvou e me salva dos meus pecados. Jesus é o meu intercessor. Jesus é aquele que toma as minhas orações que eu faço a Deus em nome dEle e leva diante do Pai. Sabe, eu não posso aproximar diante de Deus por causa dos meus pecados, mas Deus aproxima por mim. Ele leva as minhas orações. Jesus também é o meu advogado. Ele me defende diante das acusações dos meus inimigos. Jesus, Ele, sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixou o céu, seu lado de glória, e tomou em forma humana. E em forma humana Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para me salvar. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o humilde cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é aquele que era, que é e o que há de vir. Jesus, Ele é o meu pastor, Ele me apacenta, Ele é a porta, e como porta, Ele abre portas que ninguém mais fecha, e Ele fecha, e Ele fechar ninguém mais abre. Enfim, Jesus, Ele é tudo em todos. E no mesmo capítulo, e no verso 21, diz que Jesus estava indo para Jerusalém e começou a demonstrar aos seus discípulos que Ele ia sofrer, morrer, mas no terceiro dia Ele iria ressurgir. E diz a Bíblia que Pedro, chamando à parte, novamente Pedro, e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, esse modo algum irá acontecer. E Jesus, voltando para Pedro, diz: arreda-te de Satanás, tu serves de pedra de tropeço, tu não cogita as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Eu fico pensando, veja, momentos antes Jesus elogiou Pedro, porque Deus usou ele. E agora, um momento depois, Jesus repreende o diabo na vida de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro deixou de vigiar? Eu acredito que a resposta é sim. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso, se uma vez você aceitou Jesus Cristo, você está livre da tentação. Não. O inimigo está aí. A Bíblia fala que ele está rodeando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu amigo, nós precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo 24 horas por dia. Tudo que o inimigo quer é nos derrubar. Naquele dia, o inimigo usou Pedro, porque Pedro talvez deu uma brecha ali naquele momento, e acusou a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não deveria morrer. Sabe, meu amigo, o meu conselho para você nessa manhã: vigie, busque a Deus. E uma das formas de nós vigiarmos, sabe como é? É através da oração, é através da leitura da Bíblia, é estar frequente aos cultos da igreja, dar estudo bíblico, é falar de Jesus para os outros, porque quando a gente está falando de Jesus para os outros, a gente está aprendendo, salvando os outros, nós somos salvos. Sabe, Pedro aprendeu a lição. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro escreveu dizendo assim, ó: sede sóbrio, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, o inimigo está rugindo, está rodeando, mas ao teu lado, ao meu lado, sabe quem está? Os anjos de Deus.
O inimigo só entrará se nós der brechas. Mas, em nome de Jesus, nós não iremos dar brecha para o inimigo entrar. Então, meu amigo, que nesse dia, Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua casa, abençoando você com toda a família. Que Deus abençoe você. Receba um forte abraço. Que Deus te abençoe.